Meus irmãos, minhas irmãs, já estamos no 30º domingo do tempo comum. Mais um pouco o ano litúrgico termina e nós começamos um novo ano litúrgico com o tempo do Advento. Nós estamos no ano C e vamos para o ano A, onde vamos ler o Evangelho de Mateus. Mas por enquanto estamos lendo no ano C o Evangelho segundo São Lucas. O Evangelho é precedido pela leitura do livro do Eclesiástico, que diz: Deus não é parcial, mas ouve o pobre. Deus não é parcial, Ele ouve o pobre, porque está todo mundo acostumado de que o pobre que não é ouvido, quem é ouvido sempre é quem tem o domínio da linguagem, o domínio da narrativa, o domínio da palavra. E nós estamos vivendo um tempo do domínio da narrativa. Há uma grande disputa de narrativas. E Deus não é parcial. Não se deixa levar pela narrativa bem elaborada, bem explicitada, mas ouve o grito do pobre. O grito do pobre é desordenado, às vezes desafinado, às vezes só é um gemido. O pobre clama, Deus o escuta. O pobre clama, Deus o escuta. É interessante que os pobres não podem fazer vídeos, né? A gente não vê vídeos dos pobres fazendo narrativas. Essa semana tinha alguém aqui na tenda de altas temperaturas e de baixas temperaturas, com sotaque estrangeiro, dizendo: olha, aqui eles têm café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, e ainda ganham um cobertor, um travesseiro. Está faltando a gente vir morar aqui, porque é bom demais. É a narrativa da soberba, a narrativa da mentira, a narrativa da ironia, a narrativa que quer enganar o povo. E vocês pensam que são poucos os que se enganam? Ou que se deixam enganar por essa narrativa? Muitos acreditam nisso, que tem o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e uma ceia da noite, e ainda um cobertor bem fofinho com um travesseiro de plumas de ganso. E as pessoas acreditam. E uma dica é: quando a narrativa é muito absurda, suspeite. Deus ouve o clamor, o gemido. Deus ouve e vê a lágrima de quem está abandonado. E esta luta de enfrentar essas narrativas é uma luta solitária e uma luta conflitiva. E quem está nessa luta é ferido. Paulo diz a Timóteo: na minha primeira defesa ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Todos me abandonaram. O Paulo ficou sozinho, como Jesus também ficou sozinho. Muitas vezes a dor e o sofrimento é solitário. A incompreensão, a luta contínua, constante,
por uma narrativa verdadeira e não por uma narrativa fabricada com maldade, com ideologia dominante que quer alimentar o ódio aos pobres, que quer alimentar o ódio aos rejeitados, aos descartados, aos abandonados. E essa narrativa pega rapidinho, e até pessoas que se dizem muito cristãs embarcam nessa narrativa e dizem: ah, por que está dando pão? Dê um emprego, arranja um trabalho, ensine a pescar. Até outro dia alguém disse: eu queria ensinar a pescar, mas o rio está poluído com mercúrio e os peixes morreram, que é o que está acontecendo agora com os povos ribeirinhos e com os povos de muitas terras como as Yanomami, que não podem pescar, porque a água está envenenada de mercúrio e o povo não tem como conseguir o peixe, e até a vara de pescar foi exportada ou é importada e está custando caro. Então como é que vai pescar? Com a rede furada. Nós precisamos entender o mundo que vivemos, e nesse mundo que vivemos, essa narrativa do Evangelho de hoje, esse texto que Jesus conta uma parábola. Alguns que confiavam na sua própria justiça, alguns que estavam cheios de si e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo. É bom porque Lucas, nesse sentido, defende as mulheres. Colocou que eram 2 homens. Ainda bem que não foram 2 mulheres, né? 2 homens, ainda mais na sociedade patriarcal. Aqui são 2 homens, porque um é fariseu. A gente nunca ouve falar da mulher dos fariseus. Isso é uma coisa interessante. A gente nunca ouve falar das farisaicas, das mulheres dos fariseus. Quem mandava não eram eles, os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram gente boa, gente fina, gente bem educada, bem vestidos, muito considerados, bem recebidos em todo lugar. Eram gente do bem mesmo, que sabiam de toda a lei e sabiam interpretar a palavra de Deus, e o que eles falavam era considerado palavra de Deus. Os fariseus pegavam papeizinhos onde estava escrita a lei e punham no cabelo, ficavam com o cabelo cheio de papelotes. Eles colocavam trechos da palavra de Deus grudados na testa e andavam com roupas com franjas, e nas franjas sininhos, que conforme eles andavam, aqueles sininhos iam tocando. Você gostou, né? Você até imaginou como era. Eram todos bonitos, cheirosos, perfumados, usavam as melhores vestimentas, os melhores perfumes. E esse, o fariseu que chegou lá no templo para rezar, e disse de pé: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou igual a esses outros aí, ladrões, desonestos, adúlteros. Ele era cheio de si, nem como esse cobrador de impostos. Quem era o cobrador de imposto? Era aquele que cobrava o imposto para o Império Romano, e que não tinha salário, e que no imposto embutia um ágio para tirar o seu. Então o povo os odiava, porque eles arrancavam
o dinheiro do povo, arrancavam o recurso do povo e eram protegidos pelo exército romano. Então, o cobrador de imposto era uma pessoa asquerosa e que não queria salvação, porque traiu o povo de Deus e estava a favor dos dominadores. E nem se ele se convertesse, teria salvação, porque ele não ia arranjar mais nenhum trabalho. Ele estava marcado, era um cabra marcado, não tinha jeito. E nisso, o fariseu está dizendo: eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Faz mais do que era prescrito pela lei. Ele era perfeitíssimo, não tinha nenhuma coisa que o desabonasse, era uma pessoa realmente perfeita e invejável. E esse cobrador de imposto asqueroso estava lá atrás, nem levantou os olhos e batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que eu sou um pecador. Não vai ter solução para mim, não tem jeito, eu estou perdido. São 2 contrastes enormes, uma desigualdade imensa. E Jesus faz uma declaração solene dizendo: eu vos digo, esse último voltou para casa justificado, o asqueroso, o pecador, e o outro não. Por isso Jesus vai dizer: quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Como diz Maria nesse mesmo evangelho, no Magnificat: derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Até interessante nós tomarmos atento de que nessa mudança litúrgica no missal, na nova edição do missal, na oração do eu pecador, nós ainda não absorvemos essa mudança, mas ele fala: por minha culpa, minha tão grande culpa, minha máxima culpa. Repete 3 vezes. A gente acostumou a falar só 2 vezes, mas repete 3. E a gente não pode rezar isso falando minha culpa, minha máxima culpa, e na cabeça a gente olhar para o irmão e falar tua culpa, tua máxima culpa. Nós sempre sabemos a culpa dos outros, nunca a nossa. E não para a gente viver massacrado sobre a culpa, porque Deus nos perdoa, mas que nós não imponhamos culpa nos outros, peso, como esse fariseu dizendo, como esses outros que são ladrões, desonestos e adúlteros. Ele não fala dele, ele fala só das qualidades dele. Ele só fala das qualidades dele. Ele não fala de nenhuma deficiência, de nenhum pecado. Ele ainda jejua 2 vezes por semana e não existia essa obrigação. Paga o dízimo de toda a sua renda, quando também isso não era uma obrigação. Mas não é capaz de se reconhecer pequeno, fraco. Não é capaz de se reconhecer humano. Há poucos dias eu encontrei com um bispo que me falou de São Vicente Pallotti, e São Vicente Pallotti diz que no livro da vida de todos os santos,
falta o capítulo dos pecados. É uma coisa que chama atenção, não é? Na vida dos santos, falta o capítulo dos pecados. Todos somos santos e pecadores. Quem foi preservada do pecado foi Maria Santíssima e Jesus. Todos os outros, todos temos pecados, deficiências, faltas, imperfeições. Por isso devemos de ser compassivos com as dificuldades e os pecados do irmão, para que os irmãos também, como Deus, tenha compaixão de nós. E nós rezamos todos os dias: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente tem que tomar atento do que reza, porque senão a gente reza e não acredita. A gente pede que Deus nos perdoe e não é capaz de perdoar também. Então nós precisamos buscar a coerência do amor, e a coerência do amor é o perdão. Amém.